Nós estamos aqui hoje com um empreendedor de sucesso, Marino Colpo. E hoje nós vamos falar aqui sobre experiências empreendedoras, experiências de negócio, aprendizados de negócios. Enfim, nós vamos falar sobre uma série de dicas, de insights, uma série de experiências aqui, né, Marino? E seja muito bem-vindo, Marino. Primeiro, obrigado pelo convite, Conde. Sei que meu amigo aí há tantos anos, eu fico muito feliz de estar participando e muito feliz de estar conversando com essa audiência aí que você tem conquistado aí nas redes sociais e digitalmente, já que hoje todo mundo é digital, né? Mas estou muito feliz em poder participar, em poder contribuir, contar um pouco aí da minha história e talvez do que eu acho que é importante. Contar um pouco aí da história um pouco da família, é uma construção de várias pessoas aí. Mas te contando um pouco de quem é o Marino, né? Eu sou um cara que nasci em Formosa, Goiás, né? No interior do Goiás, uma cidade pequena, hoje tem 100 mil habitantes, mas na época aí era uma cidade aí de uns 50 mil. Então eu era um rapaz do interior, garoto do interior, brincava na rua, carrinho de rolimã, subia em árvore. Ia pra roça. Ia pra roça com meu pai, infância raiz, né? Eu era filho de um agricultor, né? Meu pai, esse sim, também tem uma história linda, né? Meu pai começou como caminhoneiro, depois estudou, foi um dos poucos filhos que teve a oportunidade de estudar, né? E acabou se tornando produtor rural. Mas eu nasci nessa família de produtores, né? Minha mãe também tinha o meu avô que era produtor, então tanto parte de pai quanto parte de mãe, todo mundo no agro, né? Nessa cidade do interior. E o meu pai, ele trabalhou desde muito cedo. E ele queria que eu trabalhasse também. E com 12 anos, eu me lembro que lá no Goiás, eu estudava de manhã e à tarde todo mundo ia pro clube. Tinha lá o tênis clube em Formosa, lá todo mundo passava a tarde no clube. E meu pai não queria que eu fosse pro clube, ele queria que eu fosse pro escritório, queria que eu fosse trabalhar com ele. Ele tinha uma espécie de uma revenda, pequena revenda, vendia os produtos agropecuários, a gente vendia ração, milho triturado, algumas coisas que fazia que vinha da roça também, da fazenda e tal. E final de semana eu ia pra fazenda com ele, e à tarde eu ia para a empresa, né? E eu lembro que aí com 12 anos, né, meu pai muito sábio, para me motivar, me dava R$5. Né? Sempre tinha uma recompensa. Sabe, tinha que ter. Mas a história... Criança não gosta de dinheiro, né? Não, eu pegava o dinheiro e gastava tudo com porcaria, cartinha, uns negocinhos que comprava, mas fliperama, mas estava feliz. Né? Sim, sim. Aí, o que acontecia? Eu ia à tarde para a empresa, trabalhava no balcão, e meu pai me dava um jornal chamado Gazeta Mercantil, jornal que não existe mais. Mas é um jornal de economia similar ao Valor Econômico. Né? E meu pai, ele era gaúcho, né? Ele falava assim, ô Gominho, o cara ser bom, ele tem que ser bom de interpretação de texto. Então você tem que aprender a ler o jornal. Aí eu trabalhava no balcão, vendia, e lia o jornal. Né? Porque às vezes o balcão é muito doido. Né? Às vezes chegava 3 clientes, era corrido, mas às vezes ficava meia hora sem chegar ninguém. E aí eu ia lendo o jornal, chegava no final do dia, meu pai me tomava o jornal. Eu lembro que eu sentava na mesa dele. Ele folheava página a página e escolhia uma matéria por página do jornal. E aí eu tinha que contar aquela matéria, tinha que ler o jornal inteiro. E eu era um cincão. Mas isso foi muito bom, Conde,
porque eu aprendi depois eu vou falar um pouco de 3 coisas que eu acho que contribuem. Princípios, né? Princípios que eu tenho. E eu acho que o primeiro princípio foi aprender a sonhar. E eu meio que aprendi a sonhar na página daquele jornal. Porque ali saíam muitas histórias também de grandes empresários. Homens de sucesso, pessoas que fizeram grandes negócios, igual a página do Valor. Sim, sim. Né? E eu me projetava naquilo ali. Então eu acho que o sonho grande meu surgiu na página do jornal. Eu vou ter que te interromper, Marina. Um parênteses. Gente, olha só como é que começa a mentalidade empreendedora. O seu pai já começou a te treinar, Marina. Ele começou a te treinar novinho. Você era ainda uma criança. E você que está nos escutando agora, analise, pare um pouquinho. Você vê que você falou uma coisa muito forte, Marina. Você desculpa ter te interrompido, mas Não. Você falou uma coisa muito forte. Você começou a sonhar lendo o jornal. Você começou a sonhar lendo o jornal. Porque, Marina, ali o jornal foi o gatilho que te impulsionou. Porque você começou a ver as histórias. Porque tem pessoas que vêem na TV, hoje a rede social é uma loucura, né? Sim. Hoje a gente vê pessoas, mas ali era história real de vida, a pessoa contando ali, você vê na empresa, tarará. E muito bacana, viu, Marina? Eu queria fazer esse parênteses para enfatizar isso, que, ó, se você sonhar grande, você será grande. Concordo. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é: o homem é do tamanho do seu sonho. Concordo plenamente, Marina. Então, depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu acredito que a pessoa consegue chegar onde ela quiser. Nós falamos daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Como é que é a frase, Marina? Fala lá. O homem é do tamanho do seu sonho. O homem é do tamanho do seu sonho. Continua aí, Marina. Então, continuando a história, e aí, lendo o tal do jornal, né, eu fui ficando melhor naquilo. Eu lembro que eu depois começava a fazer... meu pai era um cara muito, muito inteligente, ele também lia o jornal. Ele mandava eu ler, ele lia primeiro. O pai acordava de manhã, ele lia uns 2 jornais, às vezes 3 por dia. E se atualizava. Era muito atualizado. E a gente fazia muito umas apostas sobre, sempre no final do ano, qual ia ser a Selic, qual ia ser o dólar, né, a cotação do dólar, a Selic, e preço da soja, né, que meu pai é produtor. Então, preço da soja, dólar e Selic. Enfim, e eu sempre perdia, porque o meu pai ele acertava. Ele acertava, ele era bom nesse negócio. Vocês projetavam, né? A gente fazia projetava. Projeção. Mas isso era uma apostinha, enfim, entre pai e filho ali, né? Marino, isso era outro treinamento. Ele já estava treinando sua mentalidade. Ele estava treinando sua mentalidade. Você vê que ele treinou a sua mentalidade para fazer você sonhar. Depois ele já estava treinando a sua mentalidade para você fazer projeções. E é verdade. E aí, onde? Com 15 anos, começou a ter muitos IPOs no Brasil. Porque o Brasil, ele tem épocas que se abre o mercado. E aí teve uma chuva de IPOs, uma chuva de empresas entrando na Bolsa. Geralmente é por ondas, né? O Brasil tem alguns desafios econômicos, lamentavelmente assim. Mas enfim, numa dessas ondas, eu lendo o jornal, eu comentei com meu pai: pai, mais um IPO na Bolsa. E eu me lembro do meu pai olhando para mim e falando assim: filho, aprende aí, cara de sucesso chegando na Bolsa. E eu lembro que eu olhei no olho do meu pai, né, na época meu pai
né? E eu olhei no olho dele e falei assim, pai, eu vou fazer um IPO também. Nós vamos chegar lá. Fala para as pessoas que estão te escutando ali. O que você falou pro seu pai, Mariano? Fala para elas. Eu lembro que, na época, eu olhei no olho do meu pai, né, e falei assim, pai, você pode anotar que eu vou fazer um IPO, nós vamos chegar na bolsa também. E o meu pai, quando ele escutou isso, ele falou, é mesmo? Eu falei, é. E aí ele abriu uma gaveta, ele pegou uma folha em branco e ele anotou. Marino prometeu que vai fazer um IPO, vai chegar na Bolsa de Valores. Aí botou a data, falou assim, me deu o papel, falou, assina. E aí eu assinei aquilo, eu brinco, né? Sou um pouco religioso, mas foi tipo uma profecia do meu pai. Né? Foi ali que eu selei e que eu achei talvez um sonho que eu tinha maior, assim, eu vou fazer um IPO, foi com 15 anos. Marino, você fez algo. Ali foi um divisor de águas. Nesse dia, a sua vida mudou. Como você mesmo falou. E mudou mesmo. Porque mudou aonde, gente? É o que eu estou falando para as pessoas, Marino. Mudou aqui. Virou a chave. Tem que acontecer na vida da pessoa. Porque a pessoa, ela pensa assim, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, enfim. Mas se não virar aqui, Marina, se não virar dentro dela, ela vai ficar batendo no vento. Ela pode até chegar, ganhar por uma sorte, por uma coisa ou outra, mas quando vira aqui dentro, você incorporou aquilo, Marina. Você recebeu, como você falou, espécie de uma profecia, mas aquilo ali entrou dentro de você e não saiu mais. Foi isso, Conde. E aí, essa ideia virou o meu sonho grande e virou uma meta da minha vida. Isso. E eu comecei, e é lógico que eu estava muito longe. Eu tinha uma empresa, tinha um negócio muito pequeno, meu pai era produtor rural, mas era aquilo que eu sonhava. Eu tinha aquela vontade, aquele sonho grande, que era praticamente inalcançável, de realmente chegar lá, fazer um IPO, aonde eu queria chegar. E... Você sabia que você ia chegar, Marina. Você não sabia como. Mas eu sonhava com isso. Mas você sabia que você ia chegar. De fato, eu me enxergava. Isso já estava dentro de você. Isso já estava dentro de você. Essa energia, outra coisa também que eu tenho falado de energia, essa energia que você recebeu quando você fez esse pacto, você fez um pacto, você fez um compromisso. Só que aqui dentro de você, isso foi gerando o quê? Foi gerando força. Foi gerando força. Porque acontecesse o que acontecesse, dentro de você, você já se predispôs a chegar onde você queria chegar. E apesar dessa disposição, Conte, eu tive que depois, que eu acho que é um segundo ponto que eu falo, é trabalhar muito. E aí, eu depois, enfim, continuei estudando, aí vim fazer faculdade em Brasília, né, que é onde a gente está, e eu me lembro muito, assim, meu pai foi um cara muito sábio. Eu lembro que quando eu passei, né, eu tinha uma vontade de passar na Federal. Né, UNB. UNB. E aí, com 17 anos, eu estava na metade do terceiro ano. Aí eu passei, a primeira faculdade que eu passei foi na Católica aqui em Brasília, enfim. PUC, né? PUC de Brasília. PUC de Brasília. E aí eu lembro que eu falei, acho que, olha, eu vou ter que fazer mais uns 6 meses de cursinho aí para poder entrar na Federal. Aí meu pai falou, não, rapaz, enquanto você quer ser um grande empresário, melhor faculdade é você ter um negócio. Você pega, vai estudar à noite e abre um escritório e já começa
a trabalhar durante o dia. Trabalho o dia e estudo à noite. Bota a mão na massa, né, Marino? E aí eu lembro que com 17 anos eu abri um escritório, era uma empresa uma corretora de compra e venda de grãos, né, que eu já entendi um pouco de soja. Tinha trabalhado, meu pai já tinha me dado os caminhos. E eu abri a minha primeira corretora com 17 anos. Tinha nem carteira de motorista. Era um negócio... Pegava ônibus, mas eu já tinha meu negocinho. E... Seu pai já deixou você... apenas empreender, apenas ter negócio. Até porque, Marino, o que acontece? A pessoa, para ela ficar grande, para se tornar grande, ela tem que começar pequeno. Não tem jeito. Todo mundo, Marino, que hoje é grande, um dia começou pequeno. Todo mundo. E seu pai foi criando o quê? Ele foi criando estágios na sua mentalidade para você entender o processo. Sim. Meu pai ele foi uma pessoa muito sábia. Faculdade. E eu, na verdade, fui estudar, olha que interessante, eu fui estudar economia, porque eu queria saber como funcionava a bolsa. Porque eu já tinha o sonho do IPO, né? Sim, Daí eu falei assim, olha, eu vou estudar para aprender, porque eu quero mexer com o mercado financeiro, porque você eu já quero... foi se preparar. Acabou que eu fui vendo, na medida do curso, que a economia, muitos dos meus professores não eram assim, especialistas no mercado financeiro. Tá. E aí, no meio do curso, eu acabei mudando para administração, focando mais na administração de empresas, mas sempre com aquele sonho do mercado de capitais. E eu lembro que um dos pontos da minha virada, que me ajudou muito, foi que eu fiz uma monografia sobre hedge no mercado financeiro. Porque o que acontecia? Eu via que muitos produtores eram muito bons da porteira para dentro, e eles deixavam o preço da soja flutuar. E aí, às vezes, o preço caía e o produtor era acertado por uma maré de preço baixo. E pouco se falava em hedge e você fazer uma operação no mercado financeiro de trava de soja na época. Então eu estudei muito, eu comecei a comunicar com algumas empresas. Tinha uma empresa só no Brasil que fazia hedge, na época era FC Stone, então uma vida, uma empresa americana. Aí comecei a conseguir algumas bibliografias sobre hedge na bolsa mesmo. A bolsa, travar sinteticamente, fazer uma trava para você se proteger da variação do câmbio e da variação da soja. E fazendo essa monografia, depois que eu terminei, eu mandei essa monografia, e uma das empresas que me ajudou, tem coisa para monografia, ela me ofereceu um programa de trainee para trabalhar com eles em Chicago, nos Estados Unidos. Então foi nessa época que você foi para Chicago? Foi nessa época que eu fui para Chicago. Então, eu com um emprego na mão, né, fui trabalhar na Bolsa de Chicago aí, com o sonho, o IPO, com o sonho de chegar na Bolsa, e fui para lá para aprender como o mercado financeiro funcionava, né, de fato. E olha que interessante nisso aí, Marino. Eu tenho falado muito sobre network. Você cavou, você criou, você buscou esse network. Você foi atrás de conhecimento, de informação, para você ampliar o seu mindset. E nessa ampliação de mindset, você criou um network com essa empresa. Como é o nome da empresa? FC Stone. FC Stone, americana. E com esse network surgiu uma oportunidade para você precisar mesmo. Porque talvez você estava na faculdade, você não estava pensando nisso. Talvez você pensaria, né? Mas eu tinha essa vontade, eu tinha muita vontade. E aí juntou tudo, então. E aí juntou tudo. Pois é, então você já tinha vontade de ir, mas olha que interessante, né? Você buscou esse network, você buscou um relacionamento, e aí a oportunidade chegou e você já estava preparado. Olha só como é que eu falo também da energia. Você já tinha, então, dentro de você
Então o seu sonho já estava se materializando. Você estava estudando, fez relacionamento, tinha vontade de ir para os Estados Unidos, estudar fora, para absorver mais conhecimento, né, Maria? Sim. Sim. E aí, Conde, então eu vendi as coisas, umas coisinhas que eu tinha aqui, fechei a empresa, né, a corretora que eu tinha, fui para lá e aprendi muito do modelo de trabalho do americano, do modo de pensar. Eu vi muita coisa sobre gestão, sobre equipe, sobre o funcionamento de uma empresa americana, sobre o modo de pensar. Tive contato, né, com outra cultura e com coisas diferentes que eu não tinha tido essa experiência na minha vida antes. Sabe o que aconteceu, Marina? Você trocou de ambiente. Quando você troca de ambiente, o que acontece? Naturalmente, o seu mindset ele foi ampliando. Você foi viver aquilo ali. Você foi ter uma experiência nova. Você foi ter uma jornada nova. E aquilo ali, foi só aumentando o seu mindset, a sua mentalidade. E aí, Conde, recebendo algumas propostas, tive uma proposta para trabalhar, inclusive, na Inglaterra, na Bolsa de Metais, enfim, algumas propostas de trabalho, mas eu tinha um negócio que eu queria voltar para o Brasil. Eu queria muito empreender aqui. Eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que o Brasil é muito difícil. Tem algumas limitações, mas o Brasil é um país de muita oportunidade. Ele é muita oportunidade porque... Fala para as pessoas que estão nos ouvindo ali, mano. Por que você vê o Brasil como um celeiro de oportunidades? Conde, eu acho que por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro, a gente ainda tem uma população jovem. Ok. Né? Segundo, porque o brasileiro é muito trabalhador. Ok. Tá? Tem-se uma ideia principalmente errada lá fora do brasileiro. O brasileiro é muito trabalhador. Conheço muitas pessoas aí que acordam 6 horas, 7 da manhã, a gente conversa 6 horas da manhã. Conheço muitas pessoas que acordam 5 horas, pegam ônibus e vão trabalham o dia inteiro e aí fica mais 1h30 no ônibus para voltar para casa. Sim. Então, quer dizer, o brasileiro, no geral, é muito trabalhador. É guerreiro. É guerreiro. Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que o Brasil ainda é um país jovem. O mundo está envelhecendo muito rápido. O Brasil não. Tá? Então, o Brasil ele ainda é um país jovem. E outra, eu acho que falta muita coisa aqui. Tem muita coisa a ser criada. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E é até ruim eu falar isso, mas eu acho que o serviço no Brasil é muito ruim. Então, acho que a gente tem muita coisa de má qualidade. Então, por um lado é ruim, mas por um lado tem muita oportunidade. Então, assim, tem muita oportunidade. Estou te falando assim, porque te dando, eu sou doado, né, mas te dando um exemplo em outras coisas, sei lá, vai fazer uma obra, vai fazer uma compra, vai instalar um negócio na sua casa, vai comprar um produto que é fabricado no Brasil. Tem muita oportunidade. Sim. Eu acho que é claro para todos que tem muita oportunidade para empreender no Brasil. Sim. Né? E eu acho que o Brasil também tem uma vantagem. Que você consegue... o pessoal tem uma frase que fala que em terra de cego quem tem um olho é rei. Sim. Né? Mas é um pouco isso. Você consegue ir lá fora. Sim. Né? Hoje, se você nem ir lá fora, você pode ver pela internet. Né? Mas você vê coisas que estão dando certo, modelos que funcionam lá fora, e você internacionalizar, trazer. Sim. Né? Às vezes é mais fácil você se basear numa ideia. E eu fiz muito isso também. Eu visitei, depois eu vou falar um pouco mais sobre a empresa, né, que a gente acabou montando, mas eu visitei muitas empresas de sementes nos Estados Unidos para ver o que eles estavam fazendo. Né? E isso quando você estava lá? Isso quando eu estava lá, mas também depois. Tá? Entendi. Porque você viu a oportunidade
que existia no Brasil, lá nos Estados Unidos. Perfeito. Eu vi as oportunidades que tinha no Brasil e nos Estados Unidos. E aí eu voltei para o Brasil com essa vontade muito grande de empreender. Eu tinha uma ideia de montar uma trade. Tá. Então meu foco foi muito isso. Eu estudei nos Estados Unidos muito sobre trade. Ok. Compra e venda de grãos, exportação de grãos, tarifa, porto. Eu queria exportar soja porque na minha cabeça o produtor ganhava pouco, quem tinha mais margem era trade. Ok. Né? E a oportunidade que o Brasil tem, as condições climáticas, né? Terra à vontade, abundante. O Brasil é um país do agro. Né? Sim. Eu brinco que a gente é a Arábia Saudita da soja. Enquanto a Arábia Saudita tem o petróleo, o Brasil tem a soja, né? Tem a comida, o do mundo. Mas assim, e aí eu lembro que na época meu pai é produtor, e ele achava na cabeça dele o melhor negócio do mundo era plantar. E eu, na minha cabeça, o melhor negócio do mundo era fazer exportação, comprar e vender grãos. E a gente... E aí quando eu voltei, eu queria organizar o negócio. Né? Dar aquela profissionalizada. Né, profissionalizar. Que é aí, Marina, você falou uma coisa interessante. Porque, olha só, tem muita gente que, como o Brasil é um país de oportunidades, de empreendedores que estão empreendendo, só que para a pessoa alcançar os níveis, né, que vocês alcançaram, não tem como, né, Marina, se a pessoa não se profissionalizar. Não tem jeito. E como é que começou esse processo de você criar essa cultura, né, dentro das empresas de vocês e trazer esse outro nível? Então, o negócio surgiu, e aí é bem interessante porque assim, e aí eu tenho um outro ponto que eu digo que a gente tem que enfrentar o não. Ótimo. Então, de que forma, Marina? Fala para as pessoas ali. De que forma você... Nessa época, onde eu queria trazer um baita sistema para a empresa. Eu tinha visto lá fora um sistema chamado SAP. Tá. É um sistema caro, mas muito bom, um dos melhores RPs do mercado. E eu queria implementar na empresa. E eu queria também abrir uma empresa, né, exportar uma empresa de trade, né? Trading. Compra e venda de grãos. A gente queria comprar e vender grãos. Eu lembro que meu pai também fazia um pouco de sementes, vendia para os vizinhos, plantando semente. Né, e eu queria organizar. Ele desenvolvia? Não. E eu queria organizar isso e montar a empresa. E eu lembro que os amigos do meu pai falaram assim, Marino, para você produzir no Brasil, você tem que ser uma pessoa física. Você abrir um CNPJ, abrir uma empresa, você vai quebrar. O pessoal fala, Marino, quem paga imposto no Brasil quebra. E falava assim, gente, imposto a débito e crédito. Eu era bom de finanças e de contabilidade. Olha, tinha imposto a débito e crédito. Beleza, ele paga imposto na saída, mas eu debitar na entrada e tal. Mas eu lembro que era um tabu muito grande. O pessoal falava assim, olha, você vai quebrar, não vai dar certo. Ninguém tem um sistema desse. Você vai pôr esse sistema, você vai ficar engessado. E eu falo, gente, não tem jeito de montar um negócio se não tiver controle. Porque é igual você ter uma empresa, um barco, e aí você navegar pelas estrelas é muito difícil. Se tiver um GPS... Você imagina um tempo nublado, assim, chovendo, tempestade, como é que você vai se guiar pelas estrelas? E o Brasil é bom de tempestade, né? Muda juro, muda... O que mais tem aqui muda tempestade, é tempo ruim. Mas tem tempo ruim. Maremoto, tsunami. Então,
Enfim, e aí... Só que uma coisa interessante, Marino, que você está falando aí, que é muito importante aqui, as pessoas estão nos ouvindo. Você, quando você foi para os Estados Unidos, você passou por um processo, Marino, fantástico, que chama-se processo de disrupção do seu mindset. Porque se você fosse ficar com essa... E assim, e eu tenho certeza Eles são ótimas pessoas. Eu tenho certeza disso. Seu pai, olha tanto que ele te ensinou para você se tornar o que você se tornou, mas você lá fora, você passou por uma disrupção dessas crenças. E você veio com isso. Eu tenho certeza que seu pai, assim, né, não sei como é que ele recebeu isso de imediato, né, porque a gente vive de crenças também, Marina. Sim. Mas você chegou com a nova mentalidade, com novas ideias, novos insights. E isso daí fez toda a diferença. Meu pai teve um ponto que era uma... a gente se dava muito bem, né? Meu pai já faleceu, mas ele foi o melhor amigo que eu já tive. Meu grande mentor, E ele acreditava muito em mim. Então, mesmo ele não concordando, meu pai foi criado em outro tempo, né? As coisas eram tocadas de uma outra forma. Sim. Né? Mas ele acreditou, ele deixou eu tocar. E eu lembro que eu fui conversar com a SAP, era uma empresa gigante, e eu lembro que eu sentei com eles, né? E eles eram acostumados a colocar o sistema em grandes empresas. A apresentação deles já falava, ó, das 10 maiores empresas do Brasil, das 10 maiores empresas da Bolsa, 8 rodam com SAP. E aí, né, eu falei, poxa, quando chegar lá, eu preciso ser muito organizado, preciso. E aí eu lembro que eu fui pedir desconto para ele, né, óbvio, né, e falou assim, olha, eu vou ser o garoto propaganda de vocês, né, a gente ia ser o menor cliente da história da SAP no Brasil. Nossa. E eu falei que eu vou ser o garoto propaganda, que depois de mim, que eles precisassem, né, eu ia falar no sistema e que outras pequenas empresas iam se inspirar a se organizar também. E aí os caras me fizeram um baita desconto. Olha aí. E você está fazendo propaganda deles até hoje. Até hoje. Mas é verdade. Porque hoje vocês são muito grandes, né? E ainda continuam usando o sistema deles, né? Continuamos assim. É um sistema muito bom. E a gente botou o sistema. Foi um investimento muito grande para nós na época, né? Enfim. E aí a coisa foi dando certo. Só que o que aconteceu? Quando a gente colocou o sistema, a gente começou a ver que a margem da fazenda era muito alta. Tá. Mas o investimento em imobilizado, em máquina, em equipamento, em irrigação, era muito caro. Então você tinha o retorno sobre o capital. Eles chamam de ROI, Return over Equity, né? Que é o retorno sobre o capital, era baixo. Era bom de margem, mas mais fraco de retorno. E o negócio de trading, que é o que eu gostava, ele tinha uma margem muito baixa, era muito perigoso, muito arriscado. Então você movimentava um mundo de soja para ganhar 2%. Faturava muito, tinha um financeiro muito elevado, uma margem muito pequena. E aí tinha um negócio de sementes, que meu pai já sabia fazer sementes, meu avô, por parte de mãe, também era produtor, era sementeiro. E foi aí que entra minha irmã na história. Minha irmã era agrônoma, ela estava se formando e ela estava indo fazer um estágio na França com a Syngenta sobre sementes de milho. E foi bem na época
um ano, na verdade isso era 2009, 2010, e aí em 2012, né, começaram a se trazer a biotecnologia para a Intacta 2 para o Brasil. Né? E a Camila já estava estudando, já tinha ido para fora. Já tinha ido para fora. Já tinha visto esse mercado lá fora. Visto o mercado lá fora, visto a qualidade. E aí, não, vocês que, já que você vai abrir CNPJ, abrir empresa, não sei o que, você já abre você e a Camila, porque eu quero continuar vivendo a pessoa física. Entendi. E aí a gente montou um negócio que surgiu a Boa Safra. Então foi aí que nasceu a Boa Safra. Foi aí que nasceu a Boa Safra. 2009. Foi fundada em 2009, mas ela foi rodar mesmo 2010. Foi o primeiro, né? Dos dois jovens empreendedores. E aí a Camila voltou com toda a ideia de qualidade, de como fazer uma semente boa, com alguns contatos. Relacionamento. Para a gente trazer a biotecnologia para o Brasil. E eu E eu tinha toda a ideia, né, de fazer um IPO e toda essa ideia de organização, de gestão de equipe, de sistema contábil, financeiro, enfim. E aí você a gente uniu, né, o seu conhecimento de gestão, de finanças, de mercado financeiro, o conhecimento técnico da Camila, né? Ela foi lá para fora, viu esse ambiente, criou esse network, né? E viu a oportunidade de vocês implantarem aqui no Brasil. Que é a minha irmã, minha sócia. Sim. Né? De trazer essa tecnologia. Que legal. E aí a gente enfrentou o não de novo, porque eu lembro que a gente já tinha semente no Brasil, né? Óbvio, muita semente no Brasil, mas a gente foi a primeira empresa a botar câmera fria, né? E eu tinha visto na França, trouxe para cá, falou, não, vamos botar a semente para ter alta qualidade, você tem que diminuir o trabalho dela, fazer a germinação, para o pessoal entender, a semente é um grão que você utiliza para plantar. Então o agricultor que vai plantar, que é o nosso cliente da Boa Safra, tá, ele precisa comprar semente, o fertilizante, que basicamente é o adubo ou fertilizante foliar, né, e os defensivos, né, para proteger a lavoura, né, que podem ser químicos ou biológicos. Tá? Então precisa de 3 coisas: semente, adubo e defensivo. A Boa Safra, né, que é a nossa empresa, é semente. Vocês viram então essa oportunidade de focar, né, Maria? A gente viu e focou, a gente está na cadeia do agro, nesse primeiro elozinho que é a semente. E aí, né, a gente botou a semente de câmera fria e todo mundo falava, que o agricultor não vai pagar, porque semente qualquer uma é igual, e que ninguém vai pagar por uma semente de altíssima qualidade. E, enfim, a gente criou a primeira, né? Até hoje estamos construindo sem parar. Já tem aí de 2010 para cá 24 anos. O primeiro 14 anos construindo. O primeiro armazém, então, que vocês criaram de câmera fria foi em 2010, são 14 anos. Se eu não me engano, foi 2011. E esse armazém, Marina, qual era o tamanho dele na época? Era pequeno, né? A gente pegou uma armazém antigo. Pois é, aproximadamente, qual era o tamanho mais ou menos? Quantos metros? 1000 metros? Ou era mais? Conde, eu acho que era mais, mas deveria ser uns 3.000 metros. A gente pegou um armazém antigo que a gente tinha e construiu uma câmara fria por dentro. Então vocês começaram lá, né, pequenos, né? Começaram pequeno. Sim. Porque era um projeto novo, vocês estavam pivotando dentro do agro, vocês já tinham a parte de fazenda, a parte de produção, né, de semente, a parte da revenda. Enfim, vocês já tinham pivotado em vários negócios dentro do agro. Só que o grande negócio, né, a grande tacada, veio aí aproximadamente em 2010, né? É isso. E aí vocês saíram aí de 2, 3 mil
metros quadrados e foram para quantos mil metros quadrados, Marino? Esse ano está com 111 mil metros quadrados de câmara fria. 111 mil metros quadrados de câmara fria. E essas câmaras frias, o pé direito é alto, né, Marino? Geralmente com 13 metros. 13 metros. Então, se a gente for fazer essa conta aqui, né, se a gente for botar esse número de grãos, né, Marina, a quantidade de grãos, mas a gente fez uma conta rápida aqui, vocês cresceram assim, em projeção só de armazenamento, quase 30 mil metros, 30 mil por cento. 27 mil por cento. Em 10 anos? Não, em 13 anos. 13 anos. De 11 para cá. Bom, e aí começamos com o primeiro armazém e o negócio foi crescendo. E eu, né, com a história do IPO. Certo. E eu lembro que eu comentava com o meu time, eu acho que para quem quer ser empreendedor, o segredo é o time. A gente pode falar um pouco de empresa depois. Gestão, né? Você ter time, você ter gestão, você ter metas. Importantíssimo. Né? E eu lembro que eu falava com o meu time que a gente ia fazer um IPO. Mas que tamanho que era o seu time na época? É bom a pessoa saber também. E o Conde... Você fala, quantas pessoas trabalhavam com vocês na época, Marino? Conde, o pessoal faltava assim, a equipe faltava da risada. Eu lembro, Conde, que a gente devia ter... depois já estava rodando, né? Porque o negócio fabril, precisa de muita gente. Não tô falando, eu falo do time mesmo assim, cabeça pensante. Cabeça pensante era umas 8 pessoas no escritório. Tá. A gente tinha aí uns 30 funcionários total. E um negócio de sementes. E eu lembro que eu falava que a gente ia chegar na bolsa, ia fazer um IPO, só faltava dar risada, ninguém acreditava, era um sonho de maluco. Pro tamanho que vocês eram. Que a gente era. Mas, Marino, eu tenho certeza que tem muita gente que está escutando a gente agora. É importante a gente fazer uma pausa nisso aqui. Porque quando a pessoa sonha grande, quem está de fora não acredita. Não acredita. Não acredita, Conde. E quando você tem um sonho, quando você quer fazer, aparece a primeira coisa é aparecer um monte de gente dizendo não. Dizendo que não vai dar certo. Dizendo que não vai dar. Conde, é por isso também que eu quis vir aqui conversar contigo e fazer parte do seu programa para contar um pouco a minha história e realmente porque eu acho que o vencer o não é talvez a habilidade mais difícil para o empreendedor, para o sonhador. É verdade. Ou para... enfim, talvez a meta da pessoa seja ganhar uma medalha olímpica, vou dar um exemplo. O cara quer ser um atleta, um mega atleta, é um outro sonho. São vários sonhos, né? Pode querer ser um grande cirurgião, um grande coisa, enfim, independente do sonho. Mas vencer o não é muito difícil. É verdade, Marina. E gente negativa. E a gente apontando e falando, olha, não vai dar certo, câmera fria ninguém quer, sistema isso não dá certo, CNPJ você vai quebrar, você vai abrir uma empresa, 70% das empresas do Brasil vão falir em 1 ano ou 2, sei lá, tô falando, né, mas assim, é muita gente, é muita... É muito não. É aquele tio que vai falar assim, você tem que ser funcionário público. E aí você querendo fazer e um monte de gente sendo negativista. Às vezes, gente próxima, gente amiga, gente com bom coração, com boa intenção. Sim, né? Gente que te quer bem, isso é o pior, muita gente que te quer muito bem, gente muito próxima, mas que a natureza do ser humano, a natureza do brasileiro, mas a pessoa tende a ser negativista. Marina. E é complexo. Eu estou pedindo desculpa te interromper, mas assim, você foi num ponto agora, Marina. Você sabe por que a pessoa fala não, essa pessoa bem intencionada? Que existe realmente, a pessoa ali às vezes ela tá preocupada, né? Com você, com o seu negócio. Você sabe por quê, Marina?
é porque ela não está vendo o que você está vendo. Ela não está acreditando naquilo que você está acreditando, Marinho. E uma coisa que eu tenho falado para as pessoas, que isso foi uma coisa para mim muito importante, a gente tem que dar uma pausa nisso aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você, é acreditar no seu sonho, é acreditar no que está dentro de você. Porque foi isso, Marinho, foi quando você assinou com seu pai, lá com 12 anos, ou 15, né, 15 anos, que você fez aquele compromisso, aquele pacto. E aquilo ali você incorporou aquela ideia e nada ia te fazer parar, meu amigo. Então não importa o que as pessoas estavam pensando do seu negócio, do seu projeto. O mais importante era o que você estava pensando. O que você, do que a Camila, do que a equipe, que vocês conseguiram transferir isso para o time. Vocês conseguiram convencer o seu pai e conseguiram convencer o time. Então foi isso que fez você chegar onde você chegar. E eu acredito muito nisso. E aí depois a gente foi para um segundo momento, né, acelerando um pouco, a gente foi para auditar a empresa, né, aí já foi em 2015, a empresa estava maior, e eu lembro que eu queria auditar com uma Big Four. Eu falei assim, eu vou pegar uma das melhores empresas do mundo, Big Four, né, escolhi a KPMG para auditar, porque eu falei assim, para chegar na bolsa, eu tenho que ser auditado por uma Big Four. E eu lembro que quando eu conversei com a auditoria a primeira vez, eles olharam e falaram assim, vocês são... eu só acho a gente muito pequeno para ser auditado. E aí, isso em 2015, não é tanto tempo atrás. Sim, né? Mas vocês foram para cima, vocês foram para uma empresa e aí que tinha credibilidade. Me falou em off, falou assim, Marino, onde, né, o pessoal que conversa com a Marino, auditoria de empresa dessa é cara, hein? Outros falaram assim, Marino, para você auditar, é melhor você pegar um consultor, fazer 2 anos de pré-auditoria antes de se auditar. Mas eu tinha minha... Porque assim, pode, sempre que alguém me falava, não vai dar certo, eu sempre me enxerguei, escutei, vai dar certo. Marino, a sua empresa é pequena para fazer, eu pensava assim, cara, você vai fazer. E o pessoal falava, olha, você é muito pequeno, você não vai conseguir auditar, você tem um time muito bom, eu falava, você não acredita no meu time e vai dar certo. E eu contratei a KPMG. O não para você se transformava em sim, né, Marino? E foi um caos. Eu contratei a KPMG, que é uma das maiores do mundo, né, Marino? A gente... uma das maiores auditorias. Eu achei que esse ano eu quase quebrei. Porque eu lembro que era para sair o balanço em fevereiro, né? Fevereiro, março, mês 2, mês 3. O balanço foi sair no mês 8, em agosto. Tanto que foram passos difíceis para fazer a auditoria. E a gente, na época, tinha muito empréstimo de banco, muita dívida. Estava alavancado. Alavancado. Que é natural, Marino. Não tem gente crescer. O empreendedor, o grande empreendedor no Brasil, ele tem que alavancar. Então, Conde, eu lembro que eu quase quebrei nesse ano. Porque, assim, a auditoria era para sair fevereiro, março, mês 3, mês 2, mês 3. Foi sair no mês 8, em agosto. 6 meses depois. Tinha que sair com balanço no mês 8, é muito longo, né? Balanço do ano anterior. Né? Nossa. Mas aqui é difícil. Você imagina. Mas auditar a primeira vez, não é. Você deixou muito redondinho, né? Muitos pontos. Só que assim, eu lembro que a gente, enfim, era uma empresa pequena, quantas vezes a gente pegava, às vezes, dinheiro para pagar o 13º. Tinha uma linha do BRB, pegava para pagar o 13º, a folha, que era muito apertada, né? Claro. Para a gente. E a gente era uma empresa que já tinha um grau de alavancagem, né? O empreendedor, ele tem que recorrer a banco, não tem jeito, você quer crescer, precisa de capital. E os bancos não queriam renovar o nosso limite, porque o balanço não saía. Entendi. Eles pedem para ver o balanço. Para enviar os balanços, né? Ver o balanço fechado, tá? A gente falou, não, precisa de mais um mês. Mas era muito complexo para a KPMG fechar
Não para a KPMG, para nós conseguir todo um nível de documentação da KPMG. Não. Então naquele ano foi muito difícil. E beleza, depois a empresa auditada, a gente começou a melhorar. Tá? Hoje, para você ter ideia, a gente é auditado 4 vezes por ano, a cada 3 meses tem auditor. Né? A empresa hoje está no nível mais alto de governança do Brasil, que é o novo mercado. E em 2015 a gente demorou 8 meses para auditar. Então também. Depois da primeira vez, fica mais. A primeira vez é mais difícil. Né? Como então, tudo na vida. Como tudo na vida. E depois, mano, quais foram os próximos passos? Aí depois eu queria ir para a Bolsa. Né? A empresa começou a crescer, continuou crescendo, estava com a empresa auditada, e eu queria ir para a Bolsa. E aí eu lembro que eu comecei a procurar os bancos em 2019. 18, 19, a gente começou a procurar, porque a gente não era uma empresa ainda muito grande, empresa pequeno porte para a Bolsa, tá? Mas vocês já estavam, Marino, preparados para ser grande. Mas a gente era muito. Eu lembro que eu falava assim, a gente é pequenininho, mas a gente é limpo, assim. Eu brigava, porque a gente era muito organizado. Eu lembro que eu olhava assim, a gente tem um padrão de organização das grandes empresas. Então a gente era muito auditado, muito organizado, a marca muito forte, sei lá, as indústrias nossas eram muito organizadas. Eu sempre falo que uma empresa para ser boa, ela tem que ser boa em tudo. Tá? É como a vida, ela tem que ser... você não adianta ser bom só numa coisa, você tem que ser bom em várias esferas. A gente tinha uma equipe muito organizada, que fez a gente chegar onde chegou. Então, assim, metas de remuneração, pessoas motivadas, prêmio. Hoje a gente tem prêmio de melhores lugares para trabalhar, prêmio internacional. Então, assim, a gente sempre foi uma empresa, eu brincava que à frente do tamanho dela. Ela era uma empresa média, né, mas com um nível de governança e organização do... Vocês também foram para um mercado que vocês foram competir com os grandes players mundiais, né, Marino? Sim. E assim, Conde. E aí eu lembro que eu conversava com os bancos, né? Os bancos davam risada. Eu olhava e falava assim, Marino, a verdade é que não tem espaço para o agronegócio da Bolsa. Eu estou falando de 2019, 5 anos atrás. Não tem espaço para o agronegócio. Mas como, gente? O agro é 25% do PIB. Como não tem espaço? Um quarto. Cara, o agronegócio tem que estar na Bolsa. A Bolsa tem que ter cara de Brasil. Não, mano. Bolsa. Bolsa é só para banco, petróleo e mineração. Ponto. É o que dá certo na Bolsa. Eu, gente, mas tem investidor, pessoa física vê que o agro que dá certo, o cara quer investir no agro. E, enfim, então eu tive todo tipo de não, de gente negativa que eu enfrentei. Nossa. Aí nessa conversa. Essa jornada. Mas aí eu encontrei o time da XP. Final de 2019. Era uma rapaziada nova. Idade da minha, até mais novos. Que é uma turma que estava acreditando em um novo Brasil. Um Brasil de empreendedorismo. Um Brasil onde as pessoas querem sair dessa armadilha da poupança e querem investir em empresa, investir no capitalismo de fato. Né? E a gente era uma empresa com essa vontade também de ter um investidor como sócio e crescer. Né? E aí começamos um trabalho, aí veio a pandemia. A pandemia ela foi muito difícil, muito ruim para diversos setores, mas alguns setores conseguiram escapar um pouco da pandemia.
e foi o setor de tecnologia digital. Então, tudo que era digital, comércio online, o digital foi muito bem. Sim. O setor hospitalar estava indo muito bem, toda a parte de saúde. E o agronegócio, porque as pessoas precisavam continuar comendo e o agro continuou operando, né? Fazia parte aí da cadeia do alimento. Então, foi alguns setores que continuaram. E apesar de a gente ser pequeno para a Bolsa, a gente estava indo bem em 2020. E aí surgiu a oportunidade do IPO. Eu só falei, Marino, um negócio caro, é difícil. Mas eu já sabia que era o grande sonho da minha vida. Era o desafio, o maior dos desafios. Foi o maior dos desafios, né? Eu só lamentava que meu pai não estava mais vivo para vir. Ele tinha falecido alguns anos antes. Mas a gente foi para cima, começou a conversar com muitos investidores, com muitos fundos de investimento. O pessoal não conhecia tanto o agro, né? É um trabalho que hoje eu tento também ajudar e sonho em ver mais empresas do agro na Bolsa, né? Hoje tem mudado muito, muitos fundos, muitas gestoras já têm analistas específicos para agro. Na época que a gente fez o nosso IPO não tinha. E a gente acabou trazendo muitos investidores para conhecer o Goiás. Né? Eu brincava que tinha muita distância da Faria Lima, né, para o Goiás, pro interior. E levei trouxe muita gente para o Goiás e acabou que a gente foi um baita IPO de sucesso no início de 2021. Fizemos o IPO. No meio da pandemia, Marino. No meio da pandemia vocês conseguiram realizar. A gente teve tanta sorte que o nosso IPO estava marcado para segunda-feira. Na sexta-feira caiu o bloqueio e a gente pôde tocar o sino da bolsa na segunda. Negócio assim indescritível. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu lembro que eu sinto muito Deus, mas na época eu sentia muito essa proximidade com Ele, realização desse grande sonho. E a gente fez um IPO diferente, Conte. Foi um IPO 100% primário, que todo o dinheiro foi para a companhia reinvestir. Vou ver mais informações. Né? Quem quiser investir, estamos sempre... Está só subindo. A gente tem ido muito bem, Conte. Apesar de todos os cenários, né, Marino? A gente começou... Que a economia passa, né? A gente começou a nossa IPO, a gente abriu nossas ações com 10 mil investidores. Muita gente acreditou. Foi uma surpresa para todo mundo. Foi um IPO disputadíssimo. Ao contrário do que os bancos acreditavam, o investidor pessoa física acreditava no agro, queria investir no agro, queria fazer parte. A gente começou com 10 ou 12 mil investidores pessoas físicas, deu rateio, então nem todo mundo conseguiu entrar. Hoje a gente já tem mais de 40 mil investidores. Uau! A ação foi aberta, a gente fez o IPO a R$ 9,90. Hoje a ação já está a mais de R$16. A empresa, depois que a gente abriu, a empresa triplicou de tamanho. Então, em 3 anos a gente realmente triplicou de tamanho. E resultados? Vocês estão em vários estados, né, Marinho? Hoje a gente está indo agora para 16 estados já do Brasil. Né? A gente, quando fez o IPO, no início a gente tinha 3 unidades, mas 3 unidades pequenas. Hoje a gente já tem 10 plantas. Esse ano vamos abrir mais 3, vamos para 13 unidades, 13 fábricas. Então, nesses 3 anos, vocês cresceram aí de 3 para 13? Vocês cresceram A gente fez ficar 10, né? A 3 vai ser esse ano. Eu falo assim, esse ano ainda, né? Com 4 anos esse a gente ano, vai ter. Com 4 anos aí, vocês vão estar, então, com mais de 400%, Marinho. De crescimento em infra, vai ser isso. Mas em 3 anos, em resultado, tá? 3 anos, pegando 21, 22 e 23, a gente triplicou de resultado em todas as métricas. Mais de 300%. Mais de 300%. Né? Em resultado, em todas as métricas. Pessoal, acesse a internet aí e
a gente saiu, realmente a empresa cresceu. O diferencial, né, Marino, é a entrega. É você entregar. Né? Porque você imagina, você tinha um sonho, né? Você conseguiu realizar o sonho, né? Em 2021, que é aquele sonho que você projetou lá aos 15 anos. Que é uma Marino, jornada, né? dos 15 até o IPO, passaram-se quantos anos, Marino? Pra gente chegar na O bolsa sonho. foram 23 anos. O seu sonho demorou 23 anos, Marino. 23 anos para chegar. E ele aconteceu. Amém. Isso é importante a pessoa saber, Marino, porque a pessoa que está nos ouvindo agora, o que a gente percebe hoje? A juventude hoje está muito imediatista. As pessoas, nós estamos vivendo num mundo agora. Nós estamos vivendo numa geração do agora. E a gente, assim, né, a gente sabe que na vida você tem que construir. Não vai brotar. O dinheiro não cai do céu e nem brota em árvore. Você já plantou uma soja lá que nasceu dinheiro? Não existe. Então, meu amigo, é trabalho. Trabalho. Quem trabalha, alcança. Quem trabalha, conquista. E foi o que aconteceu com você, Marino. E eu acredito muito nisso. E como eu te falei, estou feliz de participar do seu programa. Porque, assim, eu acredito que a gente tem que tentar mostrar para o jovem, Sim, para as pessoas, porque também não tem idade, tá? Não tem idade para você começar ou para você recomeçar, não tem idade. Se você olhar lá o fundo, aquele do Kentucky Fried Chicken, que foi com mais de 60 anos. Então, assim, também não tem idade. Isso tá? aí. O cara sonhar e querer empreender e querer realizar. E eu acho isso muito importante, mostrar às pessoas que é possível. E eu gostaria de deixar aí no seu programa 3 ensinamentos que eu acho que fizeram parte da minha... Presta atenção, você que está nos escutando agora. Fala para essas pessoas, esses princípios que você norteia e acredita. Eu penso muito assim, em sonho grande. Então você tem que ter um sonho. Tá? Eu acho que tem que ter fé também, tá? Aí dentro desse sonho. Eu sempre fui um cara cristão, eu sempre pedi a Deus as coisas que eu queria, e inclusive para chegar lá. Então eu tenho um relacionamento muito bom com Deus. Então, Deus me ajuda a fazer um IPO, me ajuda a chegar lá. Enfim, eu acho que você não tem que ter vergonha de Deus para poder pedir, poder alcançar seus sonhos de coração. Então eu acho que o primeiro é você ter um sonho grande, né, e ter fé. Segundo, é trabalhador. Não existe como você subir a montanha com a mão no bolso. Então você realmente tem que trabalhar duro. É difícil. Eu acho que o jovem, ele... a própria rede social é uma distração. Total. Da forma que a pessoa usa. Né? Então, assim, eu acho que o jovem hoje tem muita distração e aí ele tem que ter realmente um foco no trabalho, tentar não perder tempo. Eu me lembro muito, eu era garoto e às vezes eu ficava jogando videogame, tinha um Mega Drive, e aí meu pai chegava em casa e falava assim, enquanto você está aí jogando, tem um filho de um concorrente seu que está estudando e vai ser melhor que você. Você está se distraindo, né? Eu era meio competitivo, eu parava de jogar e estudar. Mas é uma coisa que eu penso até hoje, como aproveitar bem o tempo. Né? Então, trabalho duro, sonho grande e o terceiro ponto é enfrentar. Porque quando você tem um sonho grande, quando você está determinado a fazer alguma coisa, vai ter lamentavelmente, muita gente negativa. Muita gente dizendo que não dá, que é difícil, que é impossível. E às vezes as pessoas têm até boa intenção. São pessoas próximas, são parentes, são amigos, são da família, são amigos muito próximos, e que elas
não vem o que você está tendo. Então eu acho que, na minha visão, são esses 3 pontos. Para enfrentar o não, ter o sonho e trabalhar duro. Eu acho que são alguns princípios que me ajudaram aí na minha jornada, e eu também acho que você está só começando, tá? Porque a Boa Safra, enfim, quis cantar um pouco essa jornada, mas a gente tem outros projetos, quer crescer muito mais. Eu vejo que hoje que o agro ele é dominado por empresas de fora. São multinacionais, grandes empresas, que eles estão pegando, assim, nada contra, mas é o jogo. Eles estão pegando dinheiro, estão recebendo dinheiro aqui, estão mandando para os países deles. Exato. E eu me pergunto, tá, Conde? Eu vou em muitas feiras, a maioria dos stands é de empresas de fora. E feiras do agro. E eu me pergunto assim, poxa, por que não mais empresas grandes no Brasil? Por que a gente não pode ter grandes empresas brasileiras? Por que a Boa Safra não pode se tornar uma grande empresa do Brasil? Então a gente está crescendo aí, né? Muito trabalho, uma equipe muito boa. E também apoio dos investidores brasileiros. Muitas pessoas físicas, 40 mil CPFs acionistas. E a gente tem traçado uma jornada bem legal. E que eu acho que é possível de outros traçarem jornadas semelhantes também. E a gente tem um agro também com mais cara de Brasil. Mais forte, né, Marinho? Mais forte. E também em outros setores, óbvio. Sim, sim. E para finalizar, Marinho, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que a sua agenda é uma agenda muito disputada, muito corrida. Você anda aí viajando o Brasil todo, não sei nem quantos estados você passou essa semana, mas certeza que as pessoas que estão nos escutando agora, elas receberam uma série de insights, uma série de ideias, né? E ideias de quem vive, de quem está vivendo, Marinho. Porque o que eu tenho visto hoje na internet, né, agora que eu estou descobrindo esse mundo, são pessoas que estão vendendo algo que elas não estão vivendo, ou que elas não viveram. Ou seja, elas estão vendendo teoria. Você tem uma história de vida, a sua empresa tem uma história de vida, a sua família tem uma história de vida. E nada é mais poderoso e mais forte daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vivenciou. E eu te agradeço muito pelo seu tempo, de estar aqui com a gente. E quero desejar para vocês mais sucesso ainda. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Eu fico muito satisfeito de estar falando em público. E não só para falar do sucesso, enfim, eu acho que o sucesso é a consequência, mas poder falar com as pessoas sobre a trajetória, sobre o caminho, sobre os desafios. E da mesma forma que eu me inspirei com as histórias de empresários no jornal, eu acredito também que eu tenho um pouco de papel de passar a história adiante, para que inspire outros. Total, Marinho. E também tentar mostrar um pouco que o caminho é difícil, mas é possível, sabe? Eu acho que dá para fazer. Não é impossível, né, Marinho? Se alguém te falar que é impossível, que não dá, que você não pode fazer, você tem que escutar que dá para fazer, que é possível e que você vai chegar no local certo. Eu acho que essa é o que você escuta da palavra que as pessoas te falam. Você receber essa palavra, ao contrário, que te fortalece e você chegar lá. Muito bom, meu amigo. Não tem mais nada o que falar. Só agradecer. Obrigado. Obrigado. Pra cima. Pra cima. Bora. Um abração. Obrigado.